produto, processo de venda e entrega. Segunda-feira é o dia que eu pego o vinho que está na geladeira, que eu vou tomando ao decorrer dos dias, sirvo aqui uma taça e a gente começa a conversar em um vídeo sem roteiro, mas que de alguma forma pode contribuir muito para o teu dia a dia, porque ele é um vídeo um pouco mais reflexivo e introspectivo. E no vídeo de hoje eu quero te convidar a você analisar toda e qualquer empresa que você possa imaginar. E às vezes você está se questionando como que eu faço para vender meu produto, como que eu faço para ter sucesso. Pô, às vezes eu sou um profissional liberal, eu quero vender mais, eu sinto que eu preciso faturar mais, mas também às vezes faturar mais me gera um problema porque minha agenda é limitada, porque eu não consigo cobrar mais, porque talvez eu não tenha um processo de vendas estruturado. Cada cliente que chega até mim eu vendo de uma forma, então para o João eu vendo 5 sessões, para Leila eu vendo 10 sessões, e aí eu não tenho um produto formatado. E sabe qual que é o principal problema quando você não tem um produto formatado? Que a entrega, ela se dá de um jeito que é como se você fosse fazer um Frankenstein toda vez. Aí você pega um pedaço de uma coisa, você pega um pedaço de outra, você começa a juntar, você não tem um processo para as coisas. E por mais que, se você trabalha com pessoas vendendo serviço como profissional liberal, seja na área de nutrição, esporte, seja na área que tenha contato com pessoas mesmo, e aí você vai me dizer assim, bom, eu preciso ser específico, eu preciso dar uma atenção específica para essa pessoa, quando na verdade, se você quiser atender a todo mundo, você não vai atender ninguém. E por que eu estou falando isso? Precisa definir qual que é o público que você vai trabalhar. Porque, vou usar novamente hoje o exemplo do fisioterapeuta. Se você pegar um fisioterapeuta que vai atender pessoas de musculação, eles têm um tipo de padrão de lesões, um tipo de padrão de liberações que precisam ser feitas. E aí se esse mesmo fisioterapeuta for atender, talvez, o pessoal do CrossFit, é um outro tipo de esporte, é um outro tipo de padrão em que as coisas acontecem. Estou dizendo que o fisioterapeuta da musculação não vai conseguir atender pessoas do CrossFit e da academia? Não, não é isso. Eu estou dizendo que para o teu negócio, talvez seja mais interessante você focar em um deles. Por quê? Porque você se torna referência mais rápido em um desses aí, e você consegue ser autoridade mais rápido. E você consegue cobrar também mais caro em relação a isso, e você consegue padronizar a tua entrega. Qual que é o grande problema de muitos empresários e empreendedores de modo geral? É que eles querem atender a vários públicos diferentes. E aí, em um dado momento, você precisa tirar um coelho da cartola, depois você precisa tirar outro coelho da cartola, e você não consegue fazer um processo de entrega do teu produto, do teu serviço, e aí você fica refém de particularidades. Talvez você atenda 10 pessoas em um dia, só que são 10 problemas totalmente diferentes, que precisam de conhecimentos totalmente diferentes, e isso faz com que você trave a tua entrega, ou então que ela fique muito dependente de você. E dessa forma, vender mais começa a se tornar um problema, porque aí você vai tendo um desgaste mental na hora de fazer, porque é como se a cada momento pudesse surgir um incêndio, pudesse surgir um contratempo, pudesse surgir algo que você não está esperando, ou que você literalmente ainda não domina. Por quê? Porque você atende a pessoas de modo geral. É como se você fosse um médico geral. O médico geral, ele consegue atender muitas pessoas, mas ele faz uma análise prévia e, a depender, ele encaminha para um especialista. Então, o especialista, ele tem mais profundidade. E quando ele tem mais profundidade, ele consegue atender as pessoas de uma forma muito mais resoluta naquele assunto específico. Quando vai para outra área, vai para outra pessoa. E aí, eu lhe pergunto, quem ganha mais? O cirurgião geral ou o médico especialista? Com certeza o médico especialista. Então, quando você olha para o teu negócio de modo geral, a gente tem 3 principais pontos. Produto, venda e entrega. A tua entrega ela tem que estar o máximo possível padronizada, ou então ela precisa ao máximo atender a um público específico. Porque quando você atende a um público específico, você consegue entregar soluções muito boas, de uma forma que isso não dependa tanto de você, e você não precise tirar coelhos da cartola toda hora. O outro ponto, vendas. Quando a gente desenvolve um modelo de entrega padronizado, em que, claro, cada caso vai ter sua particularidade, mas você tem um padrão a ser seguido, fica mais fácil de você treinar toda a tua equipe interna. Depois a gente vai para o processo de vendas. E aí no processo de vendas, da mesma forma, se você tem um produto específico, fica mais fácil para o teu vendedor vender, fica mais fácil para até o porteiro da tua empresa vender. Todo mundo sabe sobre o que você resolve. Por exemplo, eu tenho uma empresa de mídia exterior. O que a gente vende lá? A gente vende mídia exterior. Você quer exibir em outdoor? A gente tem. Você quer exibir em painel rodoviário? A gente tem.
Em Frontlight a gente tem, mas é tão somente mídia exterior. Lá a gente não faz, por exemplo, impressão de lona, a gente não faz impressão de material. Não, a gente é uma exibidora. E quando a gente é uma exibidora, fica fácil de todas as pessoas ali que estão envolvidas com esse negócio se posicionar e também vender o negócio. Eu tenho uma outra empresa que é um aplicativo de delivery, é uma franquia. O que a gente faz lá? A gente encurta o caminho entre a pessoa que está com fome e o restaurante. A gente é o meio que leva o pedido de uma pessoa para outra. Então, assim, é tão somente isso que a gente faz. Mas a gente atende a muitas pessoas, a muitos restaurantes. São mais de 200 lojas aqui em Lages. Então, quando você é específico no problema que você resolve, você consegue aumentar a tua escala, você consegue atender a mais pessoas, a tua autoridade aumenta também. Então, falando sobre modelo de negócio como um todo, se você quer faturar mais de 50, 100 mil reais, você vai precisar olhar para o teu produto, para o teu processo de venda e para a tua forma de entrega. Geralmente, se você está travado de faturamento com agenda cheia, tem ajustes para se fazer no teu modelo de entrega e na forma como você se posiciona. Talvez você quer continuar atendendo a muitas pessoas, mas você não tem mais agenda, vai precisar cobrar mais caro e aí vai precisar se posicionar melhor. Se você tem um modelo legal, um modelo de entrega legal, que você consegue aumentar ali a quantidade de pessoas atendidas, mas hoje você passa talvez metade do tempo vendendo e metade do tempo entregando, talvez faça sentido você já começar a pensar em uma equipe comercial para o teu negócio. E a formatação do produto, ela vai se dando conforme as pessoas que compram o teu produto vão falando quais são as dores delas. Porque é a mesma analogia do médico. Quando você chega no médico, ele começa a te examinar. Ele vai te apalpando, enfim, ele vai examinando o que você está falando sobre dor, enfim. E aí, com base no que você fala para ele, ele vai direcionando todo o atendimento dele. E é dessa forma que a gente precisa também ir atendendo os nossos clientes e melhorando aquilo que a gente está entregando como solução. Quando a gente melhora essa entrega, 100% das vezes é porque a gente ouviu o que é dolorido para o nosso cliente. Então é isso. Nesse dia de hoje quero deixar 3 palavras para você que é produto, processo de venda e entrega. São pilares extremamente importantes e essenciais para o negócio que está começando.